Boa tarde de salvação em Jesus Cristo. Tudo bem, meus irmãos? Um domingo de paz abençoado, né? Que nós possamos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa alegria, né? E a palavra que eu quero compartilhar com os amados irmãos, ela se encontra em Romanos 10, a partir do versículo 5 até o 17. 5 não, vou ler a partir do 9, né? Mas se os irmãos quiserem ter um entendimento maior da palavra, os irmãos leiam do 1 ao 17, amém? Porque vai ficar muito longa, né, aqui a gravação, tá bom? Que tem o título aqui assim, diferença entre justificação pela lei e pela fé, amém? Versículo 9, capítulo 10 de Romanos, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Pão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz e dos que trazem alegre novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz, o profeta, Senhor, quem creu em nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, né? A nossa meditação aqui tem um subtítulo também que diz assim, o tamanho da nossa fé. O que é fé? Como podemos desenvolvê-la no momento a transportar a montanha, que é o versículo 17, capítulo 17 de Mateus, o versículo 20. Sempre que nós deparamos com alguma situação difícil na vida, o conselho mais ouvido no mundo cristão é: tenha fé, irmã, tenha fé, irmão, que isso vai passar. Você já ouviu isso um montão de vezes, não é? Com certeza, né? Eu tenho ouvido até hoje, bem verdade, né? Que é uma palavra de conforto, de consolo, mas que no momento que nós estamos passando por grande tribulação, na verdade o que nos conforta é chorar aos pés de Jesus, né? Ouvir ou dizer isso não produz homens e mulheres de grande fé. Bem verdade. Deus nos diz de onde vem a fé e como desenvolvê-la. Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé não é simplesmente acreditar em Deus, acreditar que Ele existe, acreditar que Ele veio na pessoa de Jesus para morrer por nós, ou acreditar que Ele seja um Deus todo-poderoso. Fé é entregar nas mãos de Deus os problemas para os quais não encontramos soluções humanas e pôr a cabeça no travesseiro sem perder o sono. Difícil, né? Mas a gente tenta, com toda a força da nossa alma. A melhor definição de fé é a confiança em Deus. Não é possível confiar numa pessoa sem conhecê-la. Se não a conhecemos intimamente, somos loucas se neles confiarmos. Isso acontece muito. Muitas vezes nós somos loucos, fazemos muitas loucuras, porque nós confiamos naquele que conhecemos e, na verdade, nós não conhecemos ninguém. E entregamos nosso coração, entregamos a nossa confiança, né? Abrimos o nosso livro da vida a pessoas que nós estamos vendo
mas a gente cai no engodo, que nem todos aqueles que nós conhecemos, vemos, falamos e tocamos é uma pessoa de confiança. A pessoa convive com você anos e não te inspira confiança, e não te passa confiança também. Não existe possibilidade de estabelecer uma relação de confiança sem passar tempo junto, tempo de qualidade, tempo de aprendizado junto, tempo de chorar junto, tempo de passar as privações junto, entendeu? Todos os momentos da vida, quando a pessoa passa vários momentos alegres, tristes, de angústia, de dor, com você ali do teu lado, é uma pessoa de confiança. Mas quando você passa tudo isso para a pessoa e a pessoa ainda te trai no modo físico, não, te trai emocionalmente, te trai psicologicamente, isso que é duro, isso é dureza. Ela não te passa confiança nenhuma segurança, você vive numa instabilidade emocional. É melhor cair fora disso, que tu vai morrendo aos poucos. Se não passarmos tempos com Jesus, esse sim, conhecendo pelo estudo da Bíblia, jamais iremos desenvolver a nossa fé. Quando temos a Bíblia, a nossa mente, o nosso coração abrir por uma porção de razões, de modo que a confiança em Deus nos fortalece cada vez mais. E eu encontrei essa confiança em Jesus, porque Ele é o meu amigo, Ele é o meu consolador, Ele é a minha fortaleza nos momentos de angústia, de dor, Ele é o meu remédio e Ele é a minha cura. Só que entre eu chegar ao momento de cura, há um processo, há um tempo determinado, porque eu preciso aprender naquilo que eu errei ali atrás. Então Deus permite que eu passe um processo. Não é Ele que me coloca no processo, é eu que entro no processo com os meus próprios pés, com a minha própria vontade. E quando a gente faz a nossa vontade, a vontade da nossa carne, é perecer, é pagar preço, é retroceder, é passar pelo processo. O processo de restauração, o processo de encontro, o processo de confiar e saber quem é o teu socorro, o processo de se arrepender, o processo de busca, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que se arrepende tem o perdão de Deus, aquele que confessa, né? O estudo da Bíblia aumenta-nos a capacidade de decisão e eficácia de ação, revelando-nos o caminho que conduz à vida. É Ele quem nos habilita a ver que Deus não deixa de cumprir as suas promessas e nunca abandona um amigo fiel. Ao vermos como Ele conduziu os negócios da vida dos homens na antiguidade, passamos a acreditar que o mesmo se pode dar conosco. O estudo da Bíblia nos põe em contato com grandes homens e mulheres de fé do passado e também com Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Através deste contato, verificamos estar crescendo a nossa confiança em Deus. E isto é tão natural como o nascer do sol se sucede à noite. Portanto, tome tempo para ouvir a palavra de Deus, escute a voz mansa e delicada e você vai perceber que a sua confiança em Deus vai crescer a cada dia. Que Ele te chamou como servo, como filho, como amigo, assim como Ele chamou João. Coisa maravilhosa é quando Ele nos chama pelo nome, né? E quando Ele escreve o nosso nome na palma da sua mão, porque Ele nos conhece do direito e do avesso. Ele conhece a tua bondade, Ele conhece a tua capacidade de lutar, a tua capacidade de vencer e a tua capacidade para aguentar o sofrimento, para aguentar a dor. Então a gente vai
ali mitigando a dor, até o tempo que o Senhor diz basta. Quando o Senhor dá um basta, aí é só vitória, Mas tu teve que passar pelo processo, tu teve que aprender. Se não aprendeu com amor, aprendeu com a dor. Mas tu vai ser vitoriosa em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra. Creia, leia a Bíblia, pratique, chame Jesus para dentro da tua casa. Você é templo, habitação, você é casa. Amém? Uma boa tarde de salvação. Jesus abençoe o teu domingo, o teu feriado. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados.